Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estratégia Ágil. Meu nome é Guilherme Sanches, eu sou especialista em cultura e estratégia ágil. Trabalho com processos de inovação, transformação dentro das organizações e estou aqui para falar nessa série de vídeos aqui no canal sobre como o seu negócio pode ser mais orientado a resultados, ter as pessoas mais engajadas em torno do seu propósito, da sua estratégia e principalmente oferecer muito mais valor para as pessoas, para o seu negócio, para os seus clientes. A gente vai falar nessa série de vídeos aqui sobre como é ser ágil, ou basicamente o que é ser ágil. Vejo muitas pessoas confundindo ser ágil com ser rápido, veloz, velocidade, e na verdade agilidade não tem necessariamente a ver somente com velocidade. A gente vai falar dessa transformação de um modelo mental, comparando as organizações tradicionais, lá da escola mais taylorista, lá no início da administração científica, com novas organizações ou com uma nova forma de gestão que agora foca em novos fatores críticos de sucesso e colocam a grande energia, grande esforço das suas iniciativas, das suas intenções estratégicas em torno dessas novas orientações estratégicas. Ser ágil, a gente vai falar um pouco mais sobre o manifesto ágil, a gente vai falar sobre a filosofia dessas organizações, mas basicamente são as organizações que se preocupam com a entrega de valor de forma efetiva, de forma produtiva, valorizando muito mais interação entre as pessoas, muito mais colaboração, menos burocracia e mais assertividade na entrega de resultados. Vamos lá? Para a gente começar, é interessante a gente traçar um paralelo com essas organizações tayloristas, as organizações que são mais tradicionais. Lá no início da administração científica, quando nós saímos de uma produção mais artesanal, de uma produção, de uma manufatura mais primária e vínhamos para um tipo de organização mais focada na produção industrial, na produção de massa, nós estávamos preocupados principalmente com um fator crítico de sucesso chamado eficiência. As organizações tradicionais, as organizações tayloristas, elas nasceram para ser produtivas e para garantir a sua competitividade, elas pautavam grande parte do seu esforço, da sua energia para ser mais eficientes e mais produtivas. Tanto é que, nesse momento, as ferramentas, metodologias, técnicas e conceitos que a gente tem é basicamente para preparar essas organizações para produzir mais, para ser mais produtivas utilizando menos recursos. E essas ferramentas que nós aprendemos durante 50, 70, 100 anos, será que fazem sentido num cenário, num contexto totalmente diferente, onde novos fatores críticos de sucesso vêm à tona, muito além da produtividade e da eficiência? Essas organizações tradicionais, elas nasceram com foco principalmente numa entrega conhecida. Isso significa que o produto, que a oferta de valor dessas organizações, nascia como uma entrega conhecida. Se eu preciso produzir um carro, por exemplo, se eu preciso produzir uma caneta, qualquer bem tangível, a minha entrega final do meu processo, ela é totalmente conhecida. Se eu tenho uma entrega conhecida no final, eu consigo decompor o meu processo e fazer uma gestão que chamamos de gestão baseada em planos. Ou seja, decomponho as etapas de fabricação, de produção desse meu produto, desse meu serviço e departamentalizo a minha organização para ser mais produtivo e garantir mais eficiência e mais produtividade. É exatamente nesse cenário que aconteceu um dos grandes problemas hoje que nós temos, mas que em determinado momento fez muito sentido, que é a departamentalização, a verticalização das empresas. Hoje temos muitas empresas, são verticais, são estruturas rígidas e formais que precisam atuar num mundo complexo. E essa diferença, essa comparação de complexidade, elas não se conversam e muitas organizações que estão presas em um modelo taylorista, em um modelo tradicional, elas não conseguem ser produtivas, eficientes e muito menos se preocupar com esses novos fatores críticos de sucesso. A grande diferença nesse modelo mental é que agora não é somente mais eficiência, que é o fator crítico decisivo de competitividade dessas organizações. Além da eficiência, essas novas organizações
precisam se preocupar com novos fatores críticos de sucesso. A nossa percepção de valor, enquanto consumidor, já é diferente. A gente mudou a nossa forma de consumir, a nossa forma de fazer negócios, e esses métodos tradicionais não são mais suficientes para esses novos fatores críticos de sucesso. Agora, aquela entrega que em determinado momento ela era conhecida, era o carro, era a caneta, era o meu bem físico, o meu bem tangível que saía no final do processo, ela passa a ser desconhecida. Como assim? Vou começar um negócio com uma entrega desconhecida? Gosto sempre de citar o exemplo da Netflix. Netflix que passou por 4 grandes transformações, diferente do que muita gente pensa. Não é uma empresa nova de 2, 3, 5 anos atrás. É uma empresa de 1997 que nasceu no mercado tradicional com uma estrutura até certo ponto tradicional e que trabalhou com muito tempo o seu modelo de negócio preso ou de forma inicial em um modelo tradicional. Netflix passou por 4 transformações até chegar na Netflix que a gente conhece hoje. Essa entrega, que em determinado momento, no seu modelo de negócio, ela levava filmes, levava DVDs nas casas das pessoas, fazendo distribuição física, coisa que muita gente não sabe, foi se transformando ao longo do tempo. Se eu estou nascendo de forma tradicional, nasci para ser uma locadora, vou morrer como uma locadora, a minha entrega ela é conhecida. Essa nova mentalidade de complexidade, empresas ágeis, são as empresas que conseguem se adaptar a novos fatores críticos de sucesso. Se o meu comportamento mudou, eu não quero mais ir na locadora alocar filme, as organizações, as empresas deveriam se adaptar a esse novo comportamento. Mais ou menos o que Netflix fez nessas 4 grandes transformações. Transformando seu modelo de negócio, transformando seu canal de distribuição, a segunda grande mudança. A terceira grande mudança, começando a utilizar volume de dados para aí sim, não mais somente distribuir conteúdo, mas começar a criar conteúdo. Uma empresa que nasceu como uma distribuidora de filmes, que levava filme na casa das pessoas, em determinado momento passou a produzir conteúdo. Hoje a gente vê na própria Netflix um grande volume de produção própria. E a quarta grande mudança, transformação de comportamento, tirando as pessoas do fixo da televisão e trazendo para a mobilidade. A gente tem agora 6 novos fatores críticos de sucesso. Além de ser produtiva, além de ser eficiente, a minha organização precisa balancear os novos fatores críticos de sucesso com outros 5 fatores. Além da produtividade, a minha empresa, o meu negócio, precisa ter a capacidade de reagir de forma rápida, ou seja, responder às mudanças externas, inovar de forma contínua, ou seja, não somente lançar produtos, não somente ter a capacidade de criar produtos e serviços, mas de resolver problemas reais com soluções inovadoras. Eu preciso satisfazer meus clientes, uma coisa que nesse cenário tradicional a gente não tinha somente pelo foco na eficiência e pela produtividade. A gente tem a frase célebre do Ford: todo mundo pode ter um carro desde que seja um Ford T preto. Ou seja, eu estou focando na minha produtividade interna, na minha eficiência, na minha entrega de resultados e não me preocupo com esses resultados externos do meu cliente. Agora, além de ser produtivo, de ser eficiente, eu preciso satisfazer as reais necessidades do meu mercado, do meu cliente, entregar valor. Preciso criar o melhor ambiente de trabalho para reter e para conquistar as melhores pessoas, os melhores talentos e se preocupar com o comportamento ético, né? Então a gente precisa balancear essa eficiência com outros 5 fatores críticos de sucesso frente a essa transformação de um modelo de negócio que precisamos ter de forma real. Mas Guilherme, como que eu faço isso na prática? Como que eu posso trabalhar essa minha mentalidade de inovação e de transformação? Apesar de muitas das ferramentas que nós vamos falar nos próximos vídeos, desde os OKRs e ferramentas de transformação estratégica, existe um documento chamado Manifesto Ágil, que nasceu no contexto de desenvolvimento de software lá em 2001, que ele dá uma diretriz de como nossas organizações podem pensar frente a esses novos fatores críticos de sucesso, pode pensar na complexidade. O Manifesto Ágil surgiu em 2001
no contexto de desenvolvimento de software de empresas de tecnologia, mas a gente pode adaptar isso para qualquer outro cenário, para qualquer outra realidade. Basicamente, o Manifesto Ágil nos coloca 4 valores que, para mim, é a melhor forma de pensar nas organizações ágeis, é entender com profundidade esse documento que está lá no agilemanifesto.org. É uma leitura obrigatória para quem quer compreender um pouco mais sobre esse mundo. O Manifesto Ágil nos traz uma comparação das organizações desse modelo tradicional de gestão que nós aprendemos com as organizações tayloristas, verticais, em contraponto com essas organizações que focam nos novos fatores críticos de sucesso. O que ele fala é que a interação e a valorização das pessoas, a troca entre as pessoas, ela tem que ser muito maior do que processos, metodologias, coisas rígidas, coisas fixas dentro da nossa organização. É muito mais interessante eu permitir essa troca do que valorizar procedimentos pré-estabelecidos e fixos. Se a minha empresa ela precisa reagir de forma rápida, por exemplo, a troca, a interação, a proximidade entre as pessoas pode me ajudar de forma muito mais efetiva do que processos e procedimentos estabelecidos. Inovar de forma contínua. Diz que o meu produto em funcionamento, lá no manifesto ele fala software em funcionamento, porque é dentro do contexto de organizações de tecnologia, mas o meu produto entregando resultado, o meu produto funcionando teoricamente para o meu cliente, tem que ser muito maior do que documentações, do que processos pré-estabelecidos. Se eu preciso inovar de forma contínua, eu não posso ter uma documentação de um produto pelos próximos 2, 3, 5, 10 anos de forma fixa, se eu não consigo reagir. Então, o meu produto, a minha entrega de valor do meu negócio para o meu cliente tem que ser muito maior do que a documentação pré-estabelecida. Minha capacidade de colaboração com o meu cliente, principalmente, de colaboração com o mercado, tem que ser muito maior do que negociação de contrato fixo, de contrato rígido. Se eu negocio um contrato pelos próximos 2, 3, 5 anos e vou desenvolver um produto fixo, pré-estabelecido, documentado pelos próximos 3 anos, pode ser que dentro de 3 meses aquilo não faça mais sentido. Por isso que essa colaboração empresa-clientes, empresa-mercado tem que ser muito maior do que contratos estabelecidos. A minha capacidade de resposta tem que ser maior do que a capacidade de seguir planos. Não que nós não tenhamos que ter planos, não que nós não tenhamos que ter mapas, né? Mas principalmente eu preciso responder às mudanças, resposta a mudanças, do que seguir um plano. Essa aqui, inclusive, é uma regra lá do exército canadense, que eles falam que entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso significa na prática? Se você constrói um mapa, se você tem um plano na sua mão, mas você está olhando para o terreno e ele não está se conversando com o mapa, escolhe o que você está vendo, foca no que você está vendo. Se você está caminhando com o mapa na mão e você vê que tem um lago na sua frente, mas não tem um lago no seu mapa, acredita no que você está vendo e não acredita no mapa. Ou seja, nós precisamos ter capacidade de criar sim mapas e planos, mas a nossa capacidade de responder às transformações precisa ser maior do que a capacidade de seguir planos sempre à risca. Por isso que o Manifesto Ágil, ele cria essa mentalidade de transformação dentro das organizações. E frente a esse cenário todo, nós temos algumas possibilidades, algumas opções que as organizações têm. Eu posso nascer como uma organização tradicional, presa a mecanismos e forma de pensar das organizações tayloristas, que é super comum e natural. Conforme as organizações crescem, elas se verticalizam, elas se diferenciam dentro das suas organizações para departamentalizar, para criar estruturas que garantam mais produtividade, mas só a produtividade não é suficiente para esses novos fatores críticos de sucesso. O que eu posso ter como possibilidades? Ou eu transformo o meu negócio com a transformação ágil, com a mentalidade, tirando o meu negócio desse ambiente fixo e trazendo para o desconhecido, trazendo para o móvel, ou eu não vou dar conta dessas transformações, dessas organizações que já nascem nessa mentalidade ágil. E aí
O segundo risco que eu tenho é cair na estagnação. O segundo caminho que eu tenho é fazer com que o meu negócio ele não consiga se transformar e quando ele choca com uma organização que ela é de fato ágil e preparada para esses novos fatores críticos de sucesso, eu vou cair na estagnação e na perda de competitividade. É isso que acontece com muitas organizações, por exemplo, o Kodak, que consegue ganhar produtividade, conseguiu durante muito tempo ter esse foco na eficiência, mas não conseguiu lidar frente a uma nova onda de transformação dessas organizações que nascem responsivas e nascem prontas para responder a essas transformações, essas mudanças efetivas que a gente tem. A partir do nosso próximo vídeo, a gente vai ver ferramentas práticas, técnicas práticas de como colocar isso, essa cultura ágil que a gente falou, de preparação para os novos fatores críticos de sucesso, para posicionamento estratégico do nosso negócio. No próximo vídeo a gente vai falar sobre estratégia ágil com OKRs, ou seja, como que eu utilizo os Objectives and Key Results que nasceram lá na Intel, se popularizaram no Google a partir de 1999, para fazer ativação da minha estratégia para esses novos fatores críticos de sucesso. A forma de pensar metas mudou, a forma de pensar propósito das organizações mudou, e a minha forma de posicionamento estratégico, de processos de definição de metas e objetivos também precisa transformar. Como definir metas de maneira flexíveis, prontas para um cenário complexo. No próximo vídeo a gente se vê falando de estratégia ágil com OKRs. Valeu!